Agora vamos lá, planos de corte, né? Como fazer um corte com o Navisworks. Olha só, é muito simples fazer um corte aqui no Navisworks. Eu primeiro vou tirar esses eixos, né? O pessoal sempre reclama, né? Esses eixos que ficam aparecendo aqui. Lembrando, você vai vir em Viewpoint, na aba View, na verdade, e vai desativar, né, os eixos aqui, ó. E aí, como fazer um corte, né? Olha só, você vai selecionar a aba Viewpoint. Tá? Na aba Viewpoint aqui, ó, você vai ter seções, ó, ativar seccionamento, tá? Esse símbolo aqui. Talvez o seu esteja um pouquinho diferente, mas procura aí na aba Viewpoint, é quase um dos últimos. Você seleciona ele, né? E aí, olha só, do meu aqui ele já veio, ativou um corte aqui já de uma vez. Vamos entender como é que funciona isso daqui. Olha só. Primeiro passo, se você quiser entender o que ele está cortando, você pode clicar aqui em mover e ele vai aparecer aqui o plano no qual o corte está sendo realizado. É um corte que já veio definido aqui no meu caso, provavelmente já estava mexendo nele, né? E aí, ó, se você clicar em mover, né, você tem 4 setas aqui, né, que você vai mover esse plano de corte para um lado para o outro, né, e numa outra direção. Você também poderia mover ele, né, por essas abas aqui, ó, laterais. Mas como é que isso funciona, Lucas? Então vamos entender passo a passo aqui agora. Olha só. Inicialmente, a gente tem 2 tipos de corte, um de caixa e um de plano. Vamos entender primeiro o de plano. Então, vamos deixar em plano mesmo. E aqui, quando a gente clica, a gente vai ver várias luzes aqui, ó, várias lâmpadas, né? Lampinhas, né? Ou lâmpadazinhas. Aqui em Minas, a gente fala diminutivo do diminutivo. Mas você pode ativar, ó, mais de um plano de corte. Mas vamos entender com um único plano de corte. Então, ó, o primeiro ponto é que se você desativar, o plano de corte não aparece. Você ativando o plano de corte aparece novamente. Lucas, como que eu faço a alteração dessa posição desse plano de corte? Seria pelo rotacionar aqui, pelo mover? Não, calma aí. Isso é um pequeno ajuste que a gente vai fazer. O correto que eu indico é você utilizar essa aba aqui, ó, de alinhamento aqui, ó, onde você pode selecionar o topo. Olha, ele vai pegar sempre o topo da edificação e você acionando o mover, você vai ter a condição de fazer um corte do topo. Você pode selecionar outras faces aqui, né, como a frontal, né, que é da qual você está. Você pode ativar uma da parte de trás aqui, ó. Vamos ver o que ele pegou aqui, ó. Ó, ele pegou de cima para baixo, ó. De baixo para cima, né? Você tem várias opções que já vêm pré-definidas e também você pode alinhar por uma superfície selecionada. Não, se você seleciona aqui, ó, alinhar para a superfície, você clica em uma superfície específica e ele vai fazer, né, o alinhamento dessa seção ali de acordo. Tudo isso, então, está no plano de corte 1. E aí você pode configurar ele do jeito que você necessitar aí para analisar o seu projeto. Então, né, eu posso colocar ele nessa seção ou em algumas outras seções pré-definidas, ou por uma face, ou pela vista da qual a gente está, né? Tem diversas configurações aqui, tá bom? E aí, ó, né, como eu já estou fazendo aqui, para você movimentar essa seção, é simplesmente clicar no mover. Você também pode rotacionar essa seção, mas toma muito cuidado, porque o eixo, às vezes, você nunca vai conseguir voltar para aquele 90 graus, né, que você está nesse plano aqui. Então, ó, você pode rotacionar ela do jeito que você necessitar ali. Então, talvez você está passando um corte em algum local e você quer dar mais uma inclinada para pegar, por exemplo, aquela faixa daquela garagem, né? Ou que você quisesse pegar a base ali, ou pegar uma parte desse corte aqui, né? Sei lá, vai que fosse necessário aqui para a sua análise aqui, fazer uma visualização nesse estilo. Então, você tem essa opção. Além disso, né, você pode salvar uma viewpoint, então é sempre interessante lembrar que toda vez que você estiver salvando viewpoints com elementos relacionados à visualização 3D, presta bem atenção nisso, se eu salvo uma viewpoint de um corte, de uma nota, de um avatar, né, que é a vista 3D, seja qual for, toda vez que eu voltar para ela, ela vai voltar sempre para aquele mesmo local. Por exemplo, olha, mesmo que eu mude esse corte de local, quando eu clico nele de novo, ele retorna, né? Mesmo que eu saia do modo de corte, que eu saia, enfim, toda vez que eu clicar, ele vai voltar com aquele corte daquele jeito que eu necessito ali para aquele local. Isso é muito interessante e facilita muito a nossa vida no momento de coordenar e analisar os projetos, né, pessoal? Então, ó, essas são as configurações aqui de corte. Além disso,
Deixa eu colocar uma vista aqui frontal aqui, bacaninha. E deixa eu mudar para o mover aqui. Além disso, eu tenho a opção de ativar mais alguns planos de corte ao mesmo tempo. Então, eu poderia ativar simultaneamente esse segundo plano. Eu vou selecionar ele, ó. Aí, então, ó, eu estava selecionando o primeiro. Então, ele me dá a opção de mover o primeiro. Se eu seleciono o segundo e clico nele, ó, ele vai me dar a opção de mover o segundo. E aí eu poderia mudar, por exemplo, esse segundo para o topo, ao invés de ficar para a base. Olha lá que interessante. Então, agora, eu tenho dois cortes, né? Sendo que um, ó, vou pôr um aqui, sendo que um está fazendo esse corte nesse sentido, que é o plano de corte 1, olha lá, e o outro é o plano de corte 2. Eu poderia ter cortes assim, sucessivamente, né? Vários cortes. Ou eu poderia simplesmente, talvez, olha, ocultar, não deixar aparente, né, o plano de corte 1, ou fazer qualquer uma das modificações que fossem necessárias aqui para esse plano de corte. E, é claro, né, sempre eu posso, depois de uma vez configurado, eu posso salvar uma vista e coloco plano de corte. XYZ, né? Aleatório aqui do local que eu desejo e da visualização que eu desejo. Então, esses são os planos de cortes, né, tradicionais. Além desses, né, eu também tenho um modo, que é o modo do Select Box, que é uma caixa de seleção, né? E ela vai simplesmente deixar aparente somente o que estiver dentro dela, né? Então, se eu abaixar essa caixa, ó, ela vai fazendo um corte total. O interessante dessa caixa é que eu posso mover ela e rotacionar, assim como no outro exemplo, e também, olha só, aumentar o tamanho da escala dessa caixa, né? Então, você clica em algum desses elementos, ó, você diminui, você aumenta ela na direção que você deseja, né? Ó. Ou você pode clicar, né, simplesmente aqui em duas direções ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa ferramenta funciona, pelo menos para mim, tá melhor lá no Revit. Aqui eu gosto mais de trabalhar com o Ctrl H, né? E também com os planos de corte que eu mostrei anteriormente. E é claro, todas elas eu posso salvar uma viewpoint, por exemplo, caixa de corte. E ó, quando eu estiver fora, vamos supor que eu desabilito, né, o modo de corte, eu estou aqui, simplesmente dou 2 cliques, ele traz de novo para o momento inicial. Então tá aí, pessoal, essa é a ferramenta de corte do Navisworks. Muito bem analisada, muito bem feita, eu acho, e pode realmente proporcionar uma análise muito mais rápida do que outras ferramentas aí que você teria para poder visualizar o projeto. Sem contar que você pode criar, né, como já visto, diversas anotações, né, e colaborar tudo a partir dessa mesma viewpoint que você já viu na aula de como salvar uma viewpoint. É isso aí, valeu!